Você abre os olhos no meio da madrugada, envolto pela escuridão silenciosa do seu quarto, e instintivamente tenta mover o braço ou virar o pescoço. Mas um terror primitivo e gelado paralisa o seu sangue quando você percebe que o seu corpo físico se transformou em um sarcófago de carne, do qual você não consegue escapar de forma alguma. A ciência moderna, com sua arrogância clínica, suas cartilhas esterilizadas e seus jalecos brancos, tentará confortar a sua mente apavorada com termos médicos higienizados, chamando esse desespero absoluto de paralisia do sono ou atonia muscular, uma simples falha de comunicação onde o seu cérebro acorda frações de segundo antes do seu corpo durante a fase REM do sono, afirmando com uma certeza cega e patética que a figura sombria, disforme e imensa que você vê espreitando no canto escuro do teto, a respiração fétida e gelada que você sente roçando a pele do seu rosto e o peso esmagador que afunda o seu peito, tirando todo o oxigênio dos seus pulmões, são apenas alucinações inofensivas geradas por uma mente transitoriamente confusa. Mas os neurocientistas de hoje ignoram convenientemente um detalhe aterrorizante que os estudiosos das artes ocultas, os demonologistas medievais da Inquisição, os magistas do Lemegeton e os sacerdotes sumérios da antiga Babilônia já sabiam há incontáveis milênios. Essa experiência assustadora não é um defeito biológico, não é uma falha elétrica no seu cérebro, mas sim o ataque espiritual predatório mais antigo, documentado e perverso que a raça humana já sofreu em toda a sua existência. Quando você dorme e a sua mente lógica finalmente cede ao cansaço, a sua consciência não simplesmente desliga como o motor de uma máquina. O seu cordão de prata se afrouxa e o seu corpo astral desliza, vulnerável e nu, para as densas bordas do umbral. Uma dimensão vibracional paralela à nossa, onde a sua força vital, o seu prana, brilha pulsante na escuridão profunda como um farol de carne fresca, atraindo imediatamente predadores invisíveis, antigos e famintos, que rastejam nas sombras do éter, aguardando o momento exato em que a presa fechará os olhos. Essas entidades abissais e parasitas, conhecidas nos grimórios proibidos, nas crônicas de São Cipriano e nos impiedosos compêndios da Igreja Católica como íncubos e súcubos, não são os demônios chifrudos, teatrais e contridentes das velhas pinturas renascentistas, nem as figuras sedutoras, humanizadas e romantizadas que a cultura pop e os filmes de fantasia tentaram vender para uma geração fraca. Eles são verdadeiras sanguessugas astrais, aberrações energéticas sem rosto definido, bestas predatórias de puro magnetismo negro, que sobrevivem e prolongam suas existências profanas exclusivamente roubando a energia vital humana através da imposição do pânico absoluto e da excitação carnal forçada e não natural. O ataque nunca, em hipótese alguma, é aleatório. Essas criaturas meticulosas estudam a sua vítima durante dias ou semanas a fio, penduradas como aranhas invisíveis nos cantos da sua casa, observando silenciosamente os seus medos diários, as suas angústias financeiras, as suas fraquezas emocionais e os seus desejos mais reprimidos e inconfessáveis, aguardando com uma paciência imortal que o seu nível de estresse crônico, tristeza ou exaustão destrua as barreiras protetoras da sua aura mágica natural. E quando você finalmente desaba na cama e entra no estágio mais profundo, denso e desprotegido do sono, o demônio se materializa na densidade fria do seu quarto, não como matéria sólida e feita de átomos, mas como uma massa opressora e pegajosa de energia escura que se projeta bruscamente sobre o seu peito com a força esmagadora de uma bigorna de chumbo maciço.
A paralisia agonizante que você sente nos seus membros inferiores e braços não é uma falha neurológica do córtex motor, é um feitiço nefasto de contenção, uma verdadeira teia de aranha psíquica de alta tensão lançada diretamente sobre o seu sistema nervoso central pela entidade para garantir que a presa não se debata, não grite por socorro e não interrompa a colheita, pois no momento exato em que você acorda, encontra-se trancafiado no próprio corpo paralisado e o pânico primitivo e indescritível toma conta de cada célula da sua mente. O seu coração acelera descontroladamente, as suas glândulas disparam jorros de adrenalina e a sua aura começa a vazar energia vital crua, espessa e brilhante, que é o alimento exato e o licor sagrado que a besta escarranchada sobre o seu pescoço precisa absorver desesperadamente. O infame manual dos grandes inquisidores católicos, o Malleus Maleficarum, conhecido como o Martelo das Bruxas e escrito no ano de 1486 por homens que caçavam as trevas de forma implacável, dedicou capítulos inteiros, perturbadores e aterrorizantes para descrever detalhadamente como essas entidades profanas invadiam sem cerimônia a santidade inviolável dos mosteiros murados e dos conventos isolados nas montanhas de pedra, atacando monges em vigília e freiras em jejum, no silêncio mortal da noite, tomando a forma de homens e mulheres incrivelmente belos para enganar a moralidade rígida, ou manifestando-se como massas demoníacas sufocantes de fumaça preta para forçar cópulas astrais abomináveis e parasitárias que deixavam as vítimas sagradas completamente drenadas, doentes, pálidas e muitas vezes à beira da loucura absoluta e irrevogável, cuspindo sangue e definhando misteriosamente em suas camas de palha úmida, sem que nenhuma oração fervorosa ou medicina baseada em sanguessugas da época pudesse salvá-los do descarte final. A súcubo, a traiçoeira variante feminina desse parasita astral, ataca os homens manipulando covardemente os fios soltos dos sonhos eróticos, invadindo as sinapses e injetando um veneno alucinógeno no subconsciente para gerar uma excitação artificial frenética, com o único objetivo de roubar o fluido seminal e a essência vital que o acompanha, que é a força criadora mais poderosa, concentrada e mágica do universo humano, deixando o homem acordar no dia seguinte exausto, deprimido, mentalmente, nebuloso e com uma sensação inexplicável de vazio espiritual. Enquanto isso, o íncubo, o demônio macho da espécie, prefere o terror brutal, a agressão descarada, a opressão violenta e o peso asfixiante sobre os pulmões frágeis das mulheres adormecidas, gerando intencionalmente um pavor tão agudo e prolongado, que a própria alma da vítima quase se descola violentamente do corpo físico em puro e incontrolável desespero para tentar fugir do aperto demoníaco. Não importa para qual continente ou civilização antiga você olhe na vasta, suja e sangrenta história humana, a narrativa desse ataque noturno é assustadoramente idêntica, inegável e brutal. Na antiga e sábia Grécia, eles o chamavam de Ephialtes, o temido demônio invisível que pula repentinamente sobre o peito dos infelizes. No folclore nórdico e escandinavo, era a Mara, a entidade amaldiçoada que esmaga silenciosamente os adormecidos em suas cabanas de madeira e que deu origem etimológica à palavra inglesa nightmare, que hoje as pessoas comuns usam sem saber para descrever um pesadelo. E até mesmo nas aldeias mais isoladas e profundas do Brasil colonial, os mais velhos e sábios não falam de atonia muscular, mas sim relatam o ataque da pisadeira, a velha cadavérica de unhas compridas, olhos vidrados e risada estridente que salta do telhado para pisar cruelmente no estômago daqueles que cometeram o erro fatal de dormir de barriga para cima após um dia farto.
como a arrogante ciência materialista moderna ousa tentar explicar, com suas estatísticas frias, o fato perturbador de que tribos completamente isoladas e sem contato na Amazônia densa, monges trancados na Idade Média, europeia e nevoada, guerreiros samurais no rigoroso Japão feudal, e você, vivendo no conforto estéril do seu apartamento moderno com ar condicionado, relatam enxergar com seus próprios olhos exatamente a mesma figura humanoide sombria e disforme, usando um chapéu clássico de abas, largas à espreita no corredor. Os mesmos terríveis e perfurantes olhos vermelhos brilhando intensamente na fresta do guarda-roupa escuro e a mesmíssima sensação aterrorizante, molhada e arrepiante de uma respiração animal, ritmada e fria, sendo soprada lentamente contra a sua nuca. E o perigo real é muito mais obscuro, pois se essas invasões noturnas e paralisações agonizantes começam a se tornar frequentes na sua rotina, entenda imediatamente que não é um sinal patético para você marcar um neurologista ou tomar remédios controlados para dormir, porque a verdade que a indústria farmacêutica esconde é que os sedativos químicos modernos, as pílulas coloridas que prometem paz, apenas apagam artificialmente o funcionamento do seu córtex frontal. Eles dopam e trancam a sua mente consciente amordaçada no porão escuro do seu cérebro orgânico, mas, em contrapartida, deixam a sua grande porta astral, o seu escudo espiritual, completamente escancarada, inerte e sem resistência alguma, permitindo que a entidade infernal se instale na sua cama e se alimente profunda e fartamente de você a noite inteira, devorando sua energia sem que você sequer consiga lutar para acordar ou ter consciência do saque, transformando a fragilidade do seu quarto em um verdadeiro banquete de abate para as forças rastejantes das trevas. O ataque contínuo e diário dessas criaturas nefastas não se limita à noite de suor frio e terror mudo. As vítimas frequentes de íncubos e súcubos começam rapidamente a apresentar sintomas físicos bizarros, degenerativos e clinicamente inexplicáveis durante a claridade do dia, como marcas de garras roxas, manchas escuras ou arranhões inexplicáveis nas coxas e nos braços que simplesmente aparecem do nada ao sair do banho. Uma fadiga celular crônica e esmagadora que nenhuma quantidade absurda de café forte ou vitaminas sintéticas consegue resolver. Olheiras profundas e enegrecidas como as de um cadáver. Mudanças bruscas e violentas de humor que destroem relacionamentos de anos. Pensamentos intrusivos e obsessivos de ruína, acidente e suicídio, e uma aversão repentina e doentia à luz vibrante do sol e ao convívio social sadio, porque o demônio que o escolheu como hospedeiro noturno atua de forma muito mais sinistra do que um vampiro folclórico. Ele atua como um gigantesco carrapato, astral e indetectável, esvaziando lenta, sádica e metodicamente a bateria central da sua própria alma, desfiando a sua sanidade fio por fio, até que não reste dentro de você absolutamente nada, além de uma casca depressiva, trêmula e vazia, que está pronta e dócil para ser consumida pela loucura e descartada. A verdadeira, inegável e incontestável tragédia e fraqueza fatal do mundo moderno, tecnológico e vaidoso em que vivemos hoje é que nós, imersos nas telas azuis e nas certezas artificiais, perdemos completamente a nossa intuição animal de sobrevivência e a capacidade ancestral e vital de identificar e repelir os predadores espirituais mortais que nos cercam a cada instante. Nós, guiados pela arrogância cética, jogamos os livros antigos no lixo, rimos da ingenuidade dos nossos avós, abandonamos os grimórios de proteção, renegamos os círculos de sal, ignoramos os selos e pentáculos de Salomão, esquecemos o cheiro purificador da fumaça do incenso de arruda,
Abandonamos as espadas de São Jorge nas portas e esquecemos a ressonância das orações mais poderosas da capa preta em troca de um ceticismo cego, racional e covarde que nos deixa completamente pelados, fracos e desprotegidos diante do abismo assim que o último raio quente de sol desaparece no horizonte. Por isso, preste muita atenção neste aviso profano, para que a ignorância não seja mais a sua desculpa quando a hora chegar. Na próxima vez que você despertar abruptamente no silêncio mortal do meio da noite, exatamente na hora morta, sem conseguir mover um único e ínfimo músculo tenso do seu corpo dolorido, com o pescoço duro como pedra, sentindo os lençóis de algodão pesarem sobre as suas pernas como blocos de cimento de uma tumba recém-fechada, não ouse tentar mentir para si mesmo e não tente buscar conforto na racionalidade inútil, repetindo mentalmente, de olhos fechados, que é apenas a sua imaginação hiperativa ou uma ridícula falha biológica do funcionamento do seu cérebro exausto. Não, eu o desafio a ter coragem, a abrir bem os olhos dilatados pela escuridão, a enfrentar e focar diretamente no terror cósmico incandescente que está rastejando nas sombras e sugando a sua própria vida a poucos centímetros do seu rosto paralisado e perceber de uma vez por todas, com o mais absoluto, sufocante e gelado desespero, que os monstros indescritíveis que os nossos antigos antepassados nas cavernas tanto temiam e desenhavam com sangue nas pedras nunca, em momento algum da história, deixaram de existir, de procriar e de caçar. Eles apenas se adaptaram ao século que você vive. Aprenderam de forma brilhante a se esconder covardemente atrás das explicações clínicas da palavra ciência e psiquiatria, rindo de forma silenciosa e estridente das suas crenças modernas no escuro. Gelado do seu quarto silencioso, sentados pacientemente sobre o batente da porta ou flutuando no teto do seu cômodo, apenas esperando você virar de costas para a luz, baixar a guarda e fechar os olhos cansados para que eles possam inabalavelmente atacar e se alimentar mais uma vez.